dera que fosse assim. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de número 20. Depois de um mover tão forte como esse, queridos, talvez você pense, né? Agora ficou fácil com o pastor Tiago. Igreja em todo clima, Jesus orador forte. Mas eu peço que você, aí do seu lugar, continue percebendo um pouquinho, para que Deus venha a falar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém? Livro de Neemias, capítulo 2, versículo de número 20. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem na justiça, nem na memória em Jerusalém. Talvez assentar. Aleluia. Queridos, eu meditava nesta palavra já há algum tempo, em meio à correria da vida, em meio às nossas dificuldades cotidianas. Estava tendo um pouco de dificuldade de parar para sentar, para estudar um pouco mais, né? De conseguir entender aquilo que Deus estava reservando através desta palavra. Como o Valdo brinca, já está há 2 meses nesse versículo e ainda não entendeu aquilo que Deus queria fazer, né? Mas graças a Deus eu tenho cada vez mais dependido do Senhor. Em 2 meses eu tentando estudar e conseguir algo através desta palavra, não consegui. Em pouco mais de algumas horas, né, no final da tarde, Deus abriu a cortina da sua palavra, né, e consegui aí entender aquilo que Deus queria para a sua igreja esta noite. Para nós começarmos a entender esta palavra até chegar no versículo 20, nós temos a necessidade de entender como começa essa história. Essa história começa com o povo de Deus sendo desobediente aos seus estatutos e infringindo a guarda do ano sabático. Nós vamos ver que o povo é levado cativo para a Babilônia, cumpre-se o período do cativeiro de 70 anos, e após a queda do governo babilônico pelo governo persa, o povo de Deus começa a retornar à sua cidade aos poucos. E no transcorrer dessa volta passam-se cerca de 3 reis do governo persa, e cada uma dessas voltas, primeira volta, cerca de 50 mil exilados, liderados por Zorobabel e Jesua, que era sacerdote. Na segunda volta nós temos pouco mais de 17 mil conduzidos por Esdras, e na terceira volta nós temos todo o restante do povo que estava no exílio babilônico regressando a Jerusalém, estes conduzidos por Neemias, que é o foco principal desta palavra. Queridos, cada um desses líderes tiveram o seu papel na recondução do povo à cidade de Jerusalém. Zorobabel e Jesua, que era o sacerdote, eles tiveram a incumbência de reerguer o templo. Eles tiveram a liberação por parte do rei da Síria para que reconstruíssem o templo que havia sido destruído. Esdras, por sua vez, ele tem como se diz, fugiu agora a palavra,
ele tem por tarefa reconduzir o povo à adoração. Ele restaura o povo espiritualmente e moralmente, sendo que o povo estava cativo, longe, dos ensinamentos de Deus. Então, a partir do momento que eles regressam para a cidade de Jerusalém, a partir do momento que se começa a reconstrução do templo, também faz-se necessário que o povo tenha novamente o seu contato com Deus restabelecido. Por terceiro, Neemias tem a incumbência de reconstruir os muros da cidade. E aqui nós vamos começar a entender os pormenores. Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim: e disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sabe, queridos, nós começamos a aprender com Neemias aqui uma grande lição. Neemias, diante da aflição, ele toma a seguinte medida. Neemias, ele não esconde que se preocupa com o povo, ele não se faz indiferente à aflição que o povo estava sofrendo naquela situação. Neemias estava em uma situação confortável. Neemias era copeiro do rei. Neemias gozava de alguns privilégios dentro da corte. Aqueles jovens, aqueles contemporâneos de Neemias relatando aquela situação. Neemias, no verso de número 4, ele diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo ele estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias. O que eu entendo com essa palavra? Na nossa vida, nós já sabemos que nós temos muitas aflições. Na nossa vida, nós sabemos que passamos por tribulação. Mas, infelizmente, no mundo atual, na nossa vida corrida, nós temos o hábito infeliz de nos fazermos de vítima quando as situações adversas acontecem. Porque eu sou excluído, porque eu não tenho oportunidade, porque ninguém olha para mim, porque isso e porque aquilo. E Neemias traz uma lição para mim e para você. Nós podemos nos afligir, nós podemos prantear, nós podemos chorar, mas nós temos que nos levantar, porque nós temos um chamado, nós temos uma obra a que precisamos nos dedicar. E se nós permanecermos prostrados, de cabeça baixa, lamentando, pranteando, nós vamos perder a oportunidade de deixar que Deus use a nossa vida de maneira espetacular. Na parte B do versículo 4, ele diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós percebemos que Neemias, mesmo estando cativo, Neemias, mesmo estando preso, servindo como escravo, não é porque ele tinha alguns privilégios ou porque ele gozava de prestígio com o rei que ele não estava escravo. Ele estava em uma terra estranha, ele estava sob o comando de pessoas que não eram da sua nação, ele estava em uma situação que necessitava que ele estivesse cativo. Ele estava em uma situação complicada, ele não estava ali desfrutando da presença dos seus familiares. Então nós vemos que perante o Deus dos céus, Neemias jejuava e orava. Independente da situação que você está, querido, você não pode perder o seu contato com o Senhor. Independente da situação que tem te afligido, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de jejuar, você não pode deixar de buscar a face do Senhor. Imagine Neemias, que estava naquela situação adversa, se ele tivesse perdido o seu contato com Deus. Quantas vezes nós estamos na prova, quantas vezes nós passamos pela tribulação, e no momento em que lembramos
as coisas começam a ficar diferentes. No momento em que nós lembramos que temos um Deus no céu que cuida de nós, que zela pela nossa vida, as coisas parecem que começam a desembaraçar. É este o alerta que Neemias começa a trazer para a nossa vida. Você pode estar cativo, você pode estar em uma situação que você não tem condição de resolver, mas se você estiver em contato com o Deus do céu, as coisas vão começar a se desenrolar, as portas vão começar a se abrir e as coisas vão começar a acontecer na tua vida. O interessante desta palavra é que Neemias não se faz de queridinho do povo. Neemias, ele não transparece, ele não toma a atitude de que ele é melhor do que ninguém. Porque se nós formos reparar no versículo de número 6, ele faz aquilo que nós temos aprendido nesse lugar. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração que hoje faço perante a ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Queridos, qual é a lição que nós tiramos deste versículo? Você e eu não somos melhores do que o irmão que está caído. A gente tem aquela mania feia de dizer, está vendo? Lembra de fulano? Está lá, está derrotado, está caído, pecou, está longe da presença do Senhor. Queridos, nós aprendemos neste lugar que nós fazemos parte de um corpo, onde se um membro não está bem, todo o corpo padece. Quando nós temos o nosso irmão que não está em uma situação tão boa quanto a nossa, quando nós temos o nosso irmão que talvez esteja enfrentando uma separação, talvez ele esteja com a sua família desestruturada, talvez ele tenha perdido o emprego, vários são os fatores que nos levam a estar afastados da presença do Senhor. Não que isso seja justificativa, mas nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos, carecemos da misericórdia do Senhor. Quando nós vemos os nossos irmãos em uma situação difícil, a qual aqueles contemporâneos de Neemias estavam, Neemias não simplesmente se valeu da sua posição e disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o copeiro do rei, isso que vocês estão passando é problema de vocês. Não. Neemias tem uma atitude sábia, ele reconhece, porque Neemias estava em contato com o Senhor. Quando eu e você estamos em contato com o Senhor, o nosso pensamento é diferente, a nossa visão é outra, aquilo que vem nos nossos ouvidos entra de uma maneira diferente, porque quando estamos em contato com o Senhor, a misericórdia do Senhor é abundante na nossa vida. Quando estamos em contato com o Senhor, o modo como tratamos o nosso irmão é diferente. E nós vemos aqui com Neemias orando e suplicando ao Senhor, não porque ele estava cativo, mas porque os seus irmãos estavam passando necessidades, porque os seus irmãos estavam em miséria, porque os seus irmãos estavam sendo assolados na província em que eles estavam. Nós precisamos aprender com Neemias. Não é porque nossa situação hoje está um pouco melhor, não é porque de repente você conseguiu aquela promoção, talvez você hoje já tenha o seu próprio negócio. Não é por isso que nós devemos abandonar os nossos irmãos. Não é por isso que nós devemos esquecer as necessidades que os nossos irmãos passam. Antes temos que reconhecer que também nós pecamos quando o nosso irmão está incorrido em erro, porque novamente eu digo, nós somos um corpo. Se um dedo que está ferido, ele é arrancado do corpo, faz falta. Se uma unha que nós perdemos sai do nosso dedo, nós sentimos falta. Queridos, não devemos deixar de lado o nosso irmão porque ele está em pecado, porque ele está afastado, porque ele não tem buscado ao Senhor como eu e você. Antes temos que reconhecer a nossa unidade em Cristo, temos que buscar
deixarmos que um dedo seja sacrificado. Vemos mais adiante no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, algo interessante na vida de Neemias. Até chegar a este trecho da palavra, Neemias ora ao Senhor, clama ao Senhor e lembra ao Senhor a promessa que havia feito a Moisés, de que se o povo se arrependesse, não importasse aonde eles estivessem, a Bíblia diz que se eles estivessem no cabo do céu, o Senhor os tornaria a trazer para a terra, e congregariam todos juntos e faria novamente povo seu. Queridos, nós precisamos estar alicerçados nesta palavra. Não existe outra maneira de conseguirmos algo da parte do Senhor se nós não conhecermos a sua palavra. A Bíblia diz que pedis e não recebeis porque pedis mal. Em consequente, a Bíblia também vai dizer que tudo que pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos concederá, se esta for a sua vontade. Então talvez eu e você ainda não recebemos aquilo que pedimos, porque estamos pedindo mal. Quer começar a pedir direito? Começa a aprender esta palavra. Quer conseguir receber bênçãos da parte do Senhor? Começa a se alicerçar nessa palavra. Não existe outra forma de você conseguir algo da presença do Senhor, se você não tiver intimidade com esta palavra. Talvez eu e você, se chegarmos ao nosso vizinho, que temos pouca intimidade, que temos pouco contato, se nós pedirmos uma xícara de açúcar, ele por educação vai te dar, mas talvez se você precisar de um almoço, ele vai ficar mais acanhado, talvez não vai te convidar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não adianta nós dobrarmos os nossos joelhos e apresentarmos todas as nossas petições ao Senhor se nós não tivermos intimidade com Ele. Não adianta você chegar na igreja, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor e invocar o nome dEle pedindo algo, se você não tiver contato com Ele. Você não pede aquilo que é necessário para alguém que você não conhece. Quando você está necessitando de algo, você vai em quem você tem intimidade, você vai em quem é amigo, você vai em alguém que é mais próximo. Você não pede aquilo que você tem necessidade para um estranho, porque você necessita de algo para a sua vida. Você vai pedir aquilo que você tem intimidade. Então eu quero pedir a você hoje: quer pedir algo? Está necessitando de algo para a tua vida? Pede para Ele, mas só pede se a tua intimidade estiver em dia. Pastor, mas eu não tenho orado, então ora mais. Pastor, eu não estou jejuando, então jejua mais. Querido, não existe outra forma de termos contato com o Senhor se não tivermos uma vida de oração. Não existe outra forma de termos intimidade com o Senhor se nós não nos colocarmos na brecha e colocarmos a nossa vida em consagração. De outra forma, eu não conheço nenhuma de termos intimidade com o Senhor. A sua misericórdia é infinita, é abundante, e ela nos alcança, e talvez nós sejamos abençoados por isso, mas existem coisas que eu e você necessitamos fazer, e uma delas é buscar intimidade com o Senhor. Neemias, mesmo nessa situação, ele tinha intimidade com o Senhor, jejuava e orava, e quando ele apresenta esse propósito diante do Senhor, o Senhor faz com que ele venha achar graça diante do rei. Neemias, mesmo naquela situação, ele se entristece e é notório ao rei, e a Bíblia vai narrar isso, que o rei, reparando em Neemias, ele diz que vê o rosto de Neemias entristecido. Então Neemias conta ao rei aquilo que ele havia sido noticiado da parte de Jerusalém. Então o rei concede conforme Neemias havia pedido e dá cartas a ele para que ele tenha livre passagem nas terras do reino. Chegando em Jerusalém, no capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da lei do rio, para que permitam passar até que chegue a Judá.
como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei nas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Queridos, quando nós estamos empenhados em uma obra, quando nós estamos comissionados pelo Senhor para realizar uma tarefa, nós não podemos esquecer de nos submeter à autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. Às vezes nós não damos nem um pitaco sequer com o nosso pastor. Olha, pastor, Deus tem colocado no meu coração que eu preciso pregar mais. Deus tem colocado no meu coração que eu preciso evangelizar mais. Pastor, estou indo pregar, mas você sequer chega, pastor, eu fui convidado para pregar. O Senhor pode me abençoar para que eu possa ir debaixo da autoridade do Senhor. Queridos, são coisas simples. Neemias, talvez ele pudesse ter fugido, ou talvez ele quisesse fazer as coisas conforme a sua vontade, mas Neemias reconhecia que existia uma autoridade sobre a sua vida, e para que ele pudesse desempenhar algo daquilo que o Senhor havia ordenado, ele precisava estar respaldado por aquele que estava sobre a sua vida. Antes de você aceitar um convite, antes de você se predispor a fazer algo na obra do Senhor, fale com o teu pastor, fale com o teu coordenador, fale com aquele que é a liderança sobre a sua vida, porque certamente você vai estar respaldado pela autoridade que está sobre a sua vida. Mais uma particularidade que eu gostei nessa palavra que eu li. Nós temos um mau hábito de sair falando tudo que dá na nossa telha. Às vezes, Deus em secreto vai falar: Maria, eu tenho um mistério contigo e preciso que você faça algo para mim. A gente se empolga, olha, mistério puro. Deus falou comigo que é para fazer isso assim assado. Mas Deus falou com quem? Foi com você. E o que você faz? Você conta com a congregação inteira. Querido, eu quero te dar uma dica agora. Nem tudo aquilo que Deus fala com você em secreto é para que seja público e notório a todos. Neemias pegou as cartas. Neemias já tinha sentado em seu coração aquilo que ele deveria fazer segundo a orientação de Deus. Mas se nós formos ver a sequência da leitura, Neemias chega em Jerusalém. Ele fica ali por 3 dias, de noite ele se levanta, ele e poucos homens com ele, mas ele não diz a ninguém aquilo que ele foi fazer em Jerusalém. Está percebendo o mistério de Deus? Eu quero te dizer essa noite, aquilo que Deus tem revelado a você, aquilo que o Senhor tem comissionado para a sua vida, guarda, porque certamente se você não vigiar, certamente se você na empolgação do momento começar a destruir aquilo que Deus tem entregue a você como algo precioso, certamente você vai se deparar com Sanbalat e Tobias. Queridos, cuidado com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Certamente vai haver o tempo de que aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem te revelado vai acontecer, mas por enquanto guarda. Não precisa expor a tua vida para ninguém. Aquilo que você faz na obra do Senhor não precisa de outdoor, não precisa de holofote. Aquilo que o Senhor tem te comissionado a fazer, faça, independente de quem está vendo, independente de quem saiba. A única pessoa que precisa saber o que você está fazendo é aquele que detém autoridade espiritual sobre a tua vida. A palavra vai dizer que Neemias estava com poucos ali e permaneceu durante 3 dias, e não havia com ele nem animal algum, senão aquele que estava montado. Não é porque nós estamos debaixo de uma autoridade, não é porque nós estamos comissionados a fazer uma obra que nós precisamos sair por aí falando aquilo que Deus nos confidenciou em secreto. Nós precisamos estar com a nossa vigilância em dia, queridos,
porque não sabemos se estamos diante de uma ovelha ou se estamos diante de um lobo. Precisamos ter discernimento do Senhor. E volto a dizer, nem tudo aquilo que o Senhor tem te entregue, nem tudo aquilo que o Senhor tem te dado como revelação, é para você sair por aí falando à torta e à direita com quem quer que seja. Aleluia. Estou quase encerrando, até porque a voz também já está quase indo, mas o Senhor é bom. Queridos, no capítulo 2, no versículo 18, perdão, no 17, diz assim: então nos disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Queridos, às vezes nós nos encontramos nesta situação. Pastor, o que é opróbrio? É uma situação vergonhosa, é uma situação na qual o povo estava. Quem conheceu a história do povo escolhido, separado, é o povo do Deus vivo, povo que guerreava e ganhava, povo que ninguém podia superar. Mas eles estavam em uma situação de calamidade extrema. Nem de longe lembravam aquele povo escolhido, nem de longe lembrava aquele povo que regressava do Egito, tampouco aquele povo que conseguiu conquistar a terra prometida. É nesta situação que se encontrava o povo de Deus. Querido, às vezes nós nos encontramos assim. Nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos comissionados pelo Senhor, mas no percurso, na nossa trajetória, às vezes nós comunicamos aquilo que não devemos com quem não deve ouvir, e nós caímos nesta situação de opróbrio, que é uma situação vexatória, que é uma situação vergonhosa. Mas eu quero te dizer hoje, nesta noite, o Deus que tem nos comissionado para uma obra, Ele é aquele que nos sustenta pela sua mão. Talvez eu e você não tenhamos tido força suficiente para caminhar, para desenvolver aquilo que o Senhor tem nos entregue, mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que toda situação vexatória, que toda situação vergonhosa que tem tentado afligir a sua vida, ela vai cair por terra hoje, porque o Deus que está aqui hoje é aquele que vai reconstruir os muros, que vai te dar a proteção necessária. Oh, aleluia! Deus poderoso. No versículo de número 19, nós vemos algo que é muito comum na vida do crente. O que é, pastor? As pessoas zombarem daquilo que Deus tem na tua vida. O descrédito, a palavra contrária. Neemias vem com todos esses requisitos, com autoridade sobre a sua vida, com um propósito estabelecido diante do Senhor, com tudo aquilo que era necessário para que ele tivesse êxito naquilo que ele estava intentando. Mas no versículo 19 diz: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos. Quantas vezes, queridos, eu e você fomos desprezados por aquilo que Deus tem pedido que nós façamos? Quantas vezes eu e você fomos deixados de lado, inclusive dentro da nossa família, tidos como fanáticos, tidos como loucos, porque nós escolhemos fazer aquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: independente de quem se levante para zombar da tua vida, independente da pessoa que se levante para te menosprezar, por
por aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. Eu quero te dizer que você não depende dessas pessoas, você só depende de uma pessoa nesta terra, você só depende do Senhor, porque Ele que te capacita, Ele que te sustenta e Ele que te mantém de pé para que você consiga alcançar a vitória naquilo que Ele tem determinado para você. Eu quero encerrar com o versículo que nós lemos no início, que é o versículo 20, diz assim: então ele responde e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Se nós voltarmos lá no versículo de número 3, nós vamos ver algo interessante nessa palavra. Talvez aí você, quando pensamos sobre reconstruir os muros, nós entendemos que estava tudo destruído. Nós entendemos que talvez nem alicerce mais existia. Mas quando eu e o Walter nós conversávamos lá em casa a respeito dessa palavra, a gente reparava num pequeno detalhe. Os muros, eles não estavam destruídos. Se nós formos ver no versículo 3, diz assim: o restante que não foram levados para cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém estava derribado. É assim que está escrito lá, quem está com a Bíblia aberta para acompanhar? O muro estava fendido. Queridos, eu quero encerrar esta palavra e quero te fazer um alerta. Na nossa vida, quando a gente não vigia, a gente não precisa estar com as nossas defesas completamente derribadas. O adversário, quando ele está ao nosso derredor, tentando fazer com que venhamos a cair, ele só precisa de uma brecha. O muro, ele estava fendido em vários lugares. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos com a nossa fortaleza erguida, mas a nossa fortaleza não pode ter brechas, porque se existir uma brecha na nossa vida, o adversário vai encontrar lugar para trabalhar e nós vamos nos afastar daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós não vigiamos, nós estamos fadados talvez ao fracasso. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus que levou Neemias até aquele lugar, e nós entendemos e buscamos saber que o nome de Neemias é aquele que conforta, é Jeová traz o conforto. Eu quero dizer para você essa noite, ainda que existissem brechas na tua vida, hoje o Senhor traz o conforto para a tua vida. Pastor, mas que conforto é esse? É o conforto da segurança, porque as brechas vão ser tapadas e o inimigo não vai encontrar lugar para agir na tua vida. Oh, aleluia! Queridos, um carro, ele não precisa estar com os 4 pneus arriados para ele não fazer uma viagem perfeita e em segurança. Basta apenas um pequeno furo no pneu para estragar todo o caminho. Um pequeno furo faz com que o pneu não rode da maneira adequada. Ele vai começar a comer somente de um lado, ele vai forçar o seu uso e vai estourar. E se você estiver com o carro em movimento, como o pneu estoura, se você não tiver um braço bom e os anjos do Senhor acampados ao seu redor, você está fadado a sofrer um grande acidente. Então eu volto a dizer, não precisa estar com os muros derribados, é necessário apenas uma brecha, é necessário apenas uma fenda. E nessa noite eu quero pedir a você que se coloque de pé. Nós vamos encerrar esta palavra hoje, pedindo ao Senhor que todas as brechas da nossa vida, elas venham a ser tapadas, que nós possamos hoje clamar ao Deus que traz o conforto, para que tenhamos novamente a segurança da muralha reerguida, para que não venhamos o adversário achar brecha na nossa vida para trabalhar. Nós vamos orar aqui de cima e você vai apresentar aquilo que você entende na sua vida que é uma brecha para Satanás. Pastor, eu tenho que vigiar mais na mentira. Às vezes quando eu percebo eu já estou mentindo, e às vezes são coisas tão bobas
Queridos, não importa se você está mentindo para salvar A, B ou C, é mentira. Não importa se você está mentindo por causa de um pai, de uma mãe, de um filho, não importa, é mentira. Pastor, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu não posso olhar aquele troquinho lá em cima da mesa do trabalho, que eu vou lá e passo a mão. Queridos, são pequenas coisas. São pequenas coisas que o adversário usa para nos acusar. Nós vamos colocar diante do Senhor agora aquilo que tem sido brecha na nossa vida, para que o adversário não venha a ter poder para nos acusar. Eu quero pedir ao evangelista Marcos para fazer esta oração, e você vai orar daí, pedindo ao Senhor misericórdia, para que o Neemias se manifeste na sua vida e para que essas brechas venham a ser tapadas em nome de Jesus. E eu quero aqui encerrar e agradecer ao Senhor por mais esta rica e maravilhosa